O mapa fiscal é um serviço de consultoria, portanto, a partir de uma análise do passado, ele fará projeções que vão auxiliar na tomada de decisão futura sobre a estratégia tributária da empresa. Guarde essa referência, porque ela vai ser retomada no próximo módulo, quando nós falaremos de como vender o mapa fiscal. Por ora, vamos analisar como é executado o trabalho. Para sua execução, será solicitada a documentação do último ano calendário. E se forem identificadas oportunidades de crédito, ainda durante o prazo de execução do trabalho, solicitaremos os documentos dos demais anos para análise dos últimos 60 meses. Se não houver créditos, não haverá essa nova solicitação. Em paralelo ao checklist, acontecerá a reunião de abertura, onde será aplicado um questionário, que, diferente dos trabalhos de revisão, onde o principal foco é entender como a empresa tributa, no mapa o nosso objetivo é entender quais as perspectivas futuras da empresa, prognósticos de crescimento ou retração, possibilidade de atuação em outros mercados ou ainda outros produtos e serviços que ela queira comercializar, e qual o impacto disso em termos financeiros. Com a documentação e as respostas do questionário, nós vamos analisar os 3 módulos a seguir. Regime de tributação. O objetivo desse módulo é identificar qual o regime de tributação mais vantajoso para a empresa, apresentando de forma clara e quantitativa qual a carga tributária em cada um dos regimes de tributação aplicáveis. Para essa análise, nós vamos considerar como base o último ano, que nós vamos chamar de cenário atual, e também nós vamos projetar outros 2 cenários, o A e o B, que vão ser compostos conforme indicações do próprio cliente e seus prognósticos. Pode ser um cenário bom e um ótimo, um positivo e um negativo. Quanto mais próximo da realidade, mais precisa vai ser a análise. Todas as entregas do mapa vão trazer um relatório com essa análise do regime de tributação. Revisão de tributos. O objetivo desse módulo é o mesmo dos trabalhos de revisão como RTF e RTI. Identificar oportunidades de crédito ou pagamentos a maior que a empresa possa se beneficiar fazendo aproveitamento com os tributos vincendos. De acordo com o regime de tributação do cliente, as possibilidades de revisão variam. Se ela estiver no simples, não há o que ser revisado. Se a empresa tributar pelo lucro presumido, nós vamos revisar o ICMS se for indústria ou comércio e o IPI se for somente indústria. Já se a contratante tributar pelo lucro real, nós vamos fazer a análise dos tributos federais e mais o ICMS se for indústria ou comércio. Somente vão ser entregues relatórios dos tributos que tiverem créditos identificados. Se não houver créditos, não vai ter relatório deste módulo. Análise societária. O objetivo desse módulo é analisar possibilidades de agrupamento ou desagrupamento de negócios ou empresas que possam otimizar a carga tributária. Essa é uma análise personalizada e as medidas indicadas devem ser facilmente aplicáveis a empresas de pequeno e médio porte, que são o público-alvo dessa solução. Para elucidar um pouco esse conceito, vamos a alguns exemplos práticos. Primeiro, de desagrupamento. Às vezes, uma mesma empresa tem o comércio e a prestação de serviços dentro de um mesmo CNPJ. Será que dessa forma ela paga a menor carga tributária? Qual o impacto de desmembrar isso em 2 empresas diferentes? Será que haveria uma redução da carga tributária? Isso é justamente o que o trabalho vai apontar. Vamos pegar o exemplo do nosso case de sucesso apresentado na revista de produtos. A empresa era tributada pelo lucro presumido. Tinha atividade comercial, mas também uma frota própria de caminhões para entregas. O trabalho indica que se a operação de transporte for separada em uma outra empresa com atividade específica de transporte de cargas e tributação pelo lucro real, ela vai poder tomar créditos sobre várias operações, como a aquisição de combustível e manutenção dos caminhões, por exemplo. E isso pode gerar uma redução na carga tributária da empresa de até R$ 900 mil por ano. Agora um exemplo de agrupamento de negócios ou empresas. Muitas vezes, por desconhecimento das opções tributárias, quando a empresa chega próxima ao limite de faturamento do Simples Nacional, o empresário opta por abrir uma segunda empresa nesse mesmo regime. Dessa vez, o nome de algum familiar ou conhecido.
Não é pouco comum a gente encontrar 3 ou 4 CNPJs que na verdade são a mesma empresa. Nesse caso, nós vamos fazer a análise contrária. Qual seria o impacto de reunir todos esses CNPJs em um único? E nesse caso, qual o melhor regime de tributação para ela? De forma didática e quantitativa, nós vamos apresentar cenários que poderão possibilitar ao empresário tomar uma decisão de qual caminho seguir. Observe que em ambos os casos eu disse poderão reduzir a carga tributária e não que irão reduzi-la. É importante que fique claro que esse é um estudo de cenários para facilitar a tomada de decisão da empresa. E estamos aqui considerando o impacto tributário. Cabe à empresa analisar os demais impactos, como de gerir mais de uma empresa ou troca de contabilidade no caso de ser indicado algum regime mais específico, por exemplo. Nosso papel é trazer novas perspectivas sobre esse que é um dos principais custos de uma empresa, os tributos. Esse módulo poderá ou não ter um relatório modelo, dependendo da operação da empresa, que pode ter viabilidade ou não para aplicação desse tipo de medida. Ao final da execução do trabalho, acontecerá a reunião técnica, onde serão detalhadas todas as oportunidades identificadas. Se não forem identificados pontos de crédito, não há necessidade da realização da reunião de encerramento, porque não vai ter análise técnica e possibilidade de discordância dos valores apresentados, uma vez que nos módulos de regime de tributação e societária tratam-se de valores estimados. Reunião de entrega deverá ser realizada pelo sócio ou consultor que fechou o contrato para a entrega física dos relatórios e também para executar aqueles procedimentos de encerramento do trabalho, como a coleta do protocolo de entrega e a assinatura da carta de recomendação. Agora que você já compreendeu como é executado o mapa fiscal, não perca no módulo 3 como vendê-lo, suas principais objeções e como revertê-las.